Bom, boa tarde, bem-vindo a todo mundo. Queria começar agradecendo muito a presença do Muriatan aqui, em breve eu vou apresentá-lo certinho. A conversa faz parte de um projeto errante, o Internacional Fora do Lugar, parte dessa sessão do site, dessa iniciativa em que autoras e autores se explicam, conversam um pouquinho sobre os livros. Então, para a gente é uma honra estar recebendo hoje o Muriatan Santana Barbosa, bacharel em História, mestre em Sociologia e doutor e pós-doutor em História da África, pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, a USP. Muriatan também foi pesquisador visitante na Universidade de Harvard e consultor da Unesco Brasil para o programa Brasil-África, Histórias Cruzadas, entre 2011 e 2012. Atualmente, o Muriatan trabalha com temáticas relativas ao panafricanismo, à União Africana, Sul Global. É professor adjunto do bacharelado em Ciências e Humanidades, do bacharelado em Relações Internacionais e do programa de pós-graduação em Economia Política Mundial, na Universidade Federal do ABC, e também membro do Núcleo de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros da mesma universidade, da UFBC. Pessoalmente, também quero agradecer ao Muriatan, porque o trabalho dele tem me ajudado demais nas minhas pesquisas, além de eu poder trabalhar com os textos dele na graduação, na pós-graduação, nas orientações. Então, agradeço também por isso, Muriatan, porque você tem me influenciado aí na minha reflexão. Nossa conversa hoje, a gente vai estar baseada principalmente, ou digamos, a partir de um livro que o Muriatan publicou pela editora Todavia em 2020. O livro se chama Razão Africana, Breve História do Pensamento Africano Contemporâneo, e nesse livro o Muriatan se dedica principalmente a discutir intelectuais africanos modernos, né? Ele destaca logo no início que ele dá essa noção de intelectual, a noção comum que se dá ao termo. Então, antes de começar a fazer algumas perguntas, Muriatan, para a nossa conversa, queria te dar as boas-vindas e agradecer de estar aqui com a gente no Errante. É um prazer todo meu, Vitor. Agradecer o convite seu, de todos aí da equipe, parabenizar pelo site. E estavam precisando disso, não só nas relações internacionais, mas nas relações internacionais, com certeza nós precisamos criar coisas novas, originais, e eu acho que vocês estão nesse sentido, então de parabéns, é um prazer estar aqui com você. Obrigado, Muriatan. Bom, eu queria começar perguntando a você o que te motivou a escrever esse livro e, principalmente, fazer esse recorte na intelectualidade africana contemporânea, Muriatan? Olha, o que mais me motivou foi a ausência do livro. Não existia um livro como esse no mercado brasileiro. Nós tínhamos 2 livros recentes sobre a intelectualidade africana contemporânea, que eram coletâneas. Uma do historiador José Rivair, do Rio Grande do Sul, e outra do pessoal do Rio de Janeiro, Silvio Almeida e Washington Nascimento. Eram 2 coletâneas, eu tive a sorte, digamos, de escrever um artigo para cada uma também, mas nós não tínhamos um livro autoral, né, sobre o assunto, escrita por um pesquisador brasileiro. Então, eu achei isso foi algo que sempre me preocupou, a bem da verdade. Talvez eu tenha feito parte, se eu não me engano, foi a primeira turma de História da África, lá na USP, com a professora Leila Hernandes, creio eu que isso foi em 97, mas posso estar enganado aí no ano também. E desde lá ficou essa preocupação minha, essa questão, que alguém tinha que escrever esse livro sobre a intelectualidade africana, porque não era possível. Um país é uma coisa vergonhosa, né, para falar francamente, algo vergonhoso, um tema, digamos, poderia ser mais bem pesquisado, mais bem trabalhado no Brasil como esse, nós não tínhamos. Né? Eu fiquei pensando muito por que isso também. E, claro, há uma quantidade enorme de trabalhos sobre África no Brasil. Mas, geralmente, sobre questões, digamos, histórico-culturais, antropológicas, nunca sobre o pensamento dos intelectuais africanos. E eu fiquei me questionando por que disso também. E isso me motivou mais a escrever também. Sim, eu acho que todo leitor e toda leitora do livro
primeiro vai se sentir muito intrigada pelo título, né, A Razão Africana. E ao enfatizar essa razão africana, e principalmente a partir de como ela é tecida historicamente pela intelectualidade africana, parece que o livro já é em si, o título do livro já é um desafio ao eurocentrismo predominante no ambiente acadêmico, e não só no ambiente acadêmico, mas também no ambiente acadêmico, né? Então, se você puder falar com a gente um pouquinho, por que essa proposta de se estudar uma intelectualidade africana contemporânea, como essa proposta desafia o eurocentrismo nas universidades e na produção de conhecimento em geral? Ele é um livro pensado com esse objetivo mesmo, né? De tentar desafiar o eurocentrismo nesse conceito basilar, né, de razão. Porque, como a gente sabe, na tradição filosófica clássica, né, europeia, a razão é algo que é ligada praticamente apenas, né, ao pensamento ocidental. E, é claro, isso de forma abusiva ainda, porque isso coloca a Grécia Antiga como o nascimento do Ocidente, e daí fica tudo fácil também, né? Parte-se depois para a Idade Média, para o Renascimento, e está resolvido. Isso é o Ocidente. Né? Então, claro, há um debate longo sobre isso, né? Mas a minha intenção também, digamos, foi pensar isso no ponto de vista um pouco mais histórico, né? Quer dizer, a razão como produto, né, de conhecimento, de práticas, de saberes históricos, não como, digamos, o racionalismo clássico interpretou, né, como um pensamento puro, lógico, etc. Eu queria entender a razão histórica. Então, a razão africana, nesse sentido, ela é uma razão histórica. Né? Ela tem as suas origens, que eu tento explicar, né, o seu desenvolvimento, as suas transformações no tempo, e tem também uma certa essência, eu diria, que vai se transformando, mas que tem uma unidade também. Né? E isso, digamos, a razão histórica dos intelectuais africanos contemporâneos, que não significa que não há outras razões históricas também. Né? Isso é importante deixar claro. Quer dizer, não é só a intelectualidade que produz razão, que produz racionalidade. Mas isso foi o enfoque que eu quis dar para mostrar que os africanos também pensam, no final das contas. Os africanos e as africanas também pensam, também refletem sobre o mundo, também criam teorias nas mais variadas áreas. Né? Então, daí também o enfoque do livro digamos, num viés mais interdisciplinar. Né? Claro que isso tem muito da minha formação, mas eu queria fazer isso propositalmente. Que não fosse um livro que só fosse lido por especialistas, africanistas, né? Acho que é útil para os africanistas também, de passagem, mas enfim, mas que fosse lido por todos aqueles que tivessem interessados em melhorar e aumentar a sua formação intelectual. Então, uma pessoa que trabalha com relações internacionais, ou com sociologia, com política, no meu modo de entender, todos eles deveriam se interessar por como o conhecimento humano, né, tem as suas racionalidades, e essas racionalidades são diversas, são históricas, produzem, se explicam historicamente. Quer dizer, como é que na África isso é pensado? Eu acho que, enfim, para qualquer estudante de ciências humanas, isso deveria ser algo interessante. Ouvindo você responder agora, Muriatan, eu fiquei pensando como foi minha reação lendo o livro e assistindo. Eu também assisti a 2 lives de lançamento do livro, né? Uhum. E quando eu me deparei com isso, eu falei, nossa, como amplia o nosso repertório. Porque a minha sensação foi, assim, não é que o livro inclui a intelectualidade africana num conceito já dado de razão, mas torna o conceito de razão ainda mais heterogêneo, né? Nesse sentido, amplia o repertório, desestabiliza concepções concebidas de razão. Acho isso fascinante do livro. Uma contribuição sensacional. Agora, você deve ter enfrentado algum desafio também do livro, como você falou na primeira resposta, ser um pioneiro, né? Quais pontos positivos e negativos você viu do livro ser ainda um dos primeiros que se dedicam a isso? Eu quis ver mais os pontos positivos, entende? Eu acho que os pontos negativos virão.
Agora eu não estou vendo ainda, eu acho que eles virão, porque conforme a pesquisa for evoluindo, esse livro pioneiro provavelmente sofrerá críticas, dirão, não, isso não está muito simples, está muito simplório, isso aqui é aquilo ali, mas isso não faz parte, né, do processo de pesquisa, não é algo que me perturbe, não. Agora, a minha ideia inicial, na verdade, era publicar ensaios, artigos e tal. Quem me provocou, falou, não, tem que ser o livro, foi também o pessoal da editora, felizmente. Felizmente, porque aí eu tive que sentar sobre uma produção que eu já tinha feito, e mais do que o Ctrl-C, Ctrl-V, pensar sobre como fazer uma síntese do pensamento africano. E isso, para mim, foi muito rico, foi muito interessante, né? Porque foi refletir sobre... eu acho que essa foi uma das facilidades, porque é um tema que eu já vinha debatendo aí nos últimos 10 anos, pelo menos, e já tinha lido bastante, mas não tinha exatamente uma opinião fechada sobre o assunto. Eu vinha pesquisando mais ou menos como um especialista, um pesquisador, tu estuda, acadêmico, procura definir uma hipótese por um determinado período e tal e qual, quer dizer, não tinha essa pretensão de fazer uma interpretação mais geral. Então, para além, digamos, de ser um livro panorâmico, digamos, ele tem essa pretensão, de contribuir com uma interpretação sobre o tema. Então, eu acho que uma das coisas interessantes do livro é essa, que pode ser lido, digamos, dessas duas formas. Ele tem essas duas vias de leitura, digamos assim, da questão da interpretação e do voo panorâmico, um pouco também. São aí mais de 100 e poucos anos de análise, é claro que isso tudo envolveu um trabalho preparatório amplo, mas escrever mesmo foi mais fácil do que eu imaginei, mas no fundo é isso, porque já tinha muita coisa na cabeça sobre escrita. Sim, eu achei muito inspirador também numa das lives, quando você mencionou até em relação ao livro ser um dos pioneiros, né, e você disse mais ou menos assim, estou parafraseando, bom, gente, eu fiz minha parte, ajuda aí, né, agora vai, leva para frente, leva para outro lado. Eu achei isso muito inspirador mesmo. Por aí, porque no fundo eu não sou um africanista, entende? Uhum. Eu estudo a África há muito tempo, mas eu não me considero um africanista. Eu não acho que... O que eu quero dizer com isso, né? Eu não acho que... os meus interesses não vão só para a África, também de pesquisa, no sentido da pesquisa, etc. Eu acho que, assim como outros intelectuais, a África, para mim, ela me trouxe uma riqueza muito grande, assim, de interesses, de curiosidades, e deverei isso para a África o resto da vida. E eu vou continuar escrevendo, falando sobre a África, evidentemente, também, mas não é o único tema, eu não me sinto obrigado a falar só sobre a África. Eu acho que isso é um ponto importante. Nesse projeto, né, o Errante, o Internacional Fora do Lugar, acho que um dos objetivos foi exatamente questionar um pouquinho o que normalmente se entende por internacional. Tradicionalmente, no campo de RI, como você sabe, internacional é relação entre estados ligados à guerra e paz, às vezes economia política também, mas o que a gente queria era deslocar um pouco o que a gente pode pensar como internacional. Eu vi que, nas suas falas sobre o livro, e no próprio livro, claro, você destaca como que a razão africana seria a criação de uma tradição intelectual que tem sido historicamente internacionalista, né? Então, se você pudesse, seria legal se você apontasse algumas instâncias desse internacionalismo e quais características você conseguiria destacar desse internacionalismo da razão africana. Esse é um debate mais longo. Vou tentar sintetizar um pouco, né? Porque eu acho que desde as suas origens, né, o pensamento africano contemporâneo, como eu trato pelo menos o tema e lá no livro, ele sempre foi internacionalista. E isso continua grandemente até hoje, né? Porque, em primeiro lugar, pela influência da diáspora africana, né, no século XIX, sobretudo. Quanto mais a África se inseria nesse sistema mundial, forçosamente, mais ainda com o colonialismo, etc.,
Mas os ativistas, né, os pensadores da diáspora africana, se sentiam obrigados a falar de África e a pensar a África também. E essa influência primeira, sobretudo na segunda metade do século XIX, foi muito importante para formar as bases do pensamento africano. Então, esse pensamento africano, ele já nasce internacionalista. E, claro, o conceito, a categoria de raça, tem muita relação com isso também. Porque esses pensadores da diáspora, porque se viam como parte dessa africanidade, dessa raça no sentido sociológico do termo, histórico, eles também, digamos, se sentiam obrigados a pensar a África e pensar a diáspora, caminhos comuns, desejos, formas possíveis de integração, de unidade, diferenças também que vão surgindo. Então, essa relação da África com a diáspora sempre foi um elemento muito importante para essa característica internacionalista do pensamento africano. Isso continua até hoje. Isso tem a ver com as origens, mas continua até hoje. Então, os seminários de África e os seminários da diáspora, há uma comunicação, há um diálogo das duas partes até hoje, dentro de um certo espírito pan-africanista, de pensar essas África e diáspora de uma forma conjunta, que não é nada óbvio, claro. Tem muitas diferenças aí, quer dizer, só pensar a África já é algo difícil, já é uma grande diversidade também. E, para além disso, quer dizer, o pensamento africano, ele também deve muito ao Ocidente. Então, os primeiros clássicos, digamos, do pensamento africano, do entreguerras e do pós-guerra, mais ainda, eles estudaram as universidades europeias, estadunidenses ou soviéticas. Então, eles, digamos, tiveram esta formação europeia, ocidental, que foi uma formação com que eles trabalharam também, foi uma formação que eles tiveram que mastigar, eles tiveram que transformar em algo diferente. E isso continua até hoje também. A importância de estudar fora, na Europa, nos Estados Unidos, ainda é essencial para a intelectualidade africana. Eles escrevem em línguas ocidentais, muitas vezes com quem eles estão debatendo com os intelectuais ocidentais. Então, de certa forma, digamos, o pensamento africano, ele é pós-eurocêntrico só até a página 5, o que também é interessante para ele, porque esse pensamento africano, digo, é mais contemporâneo, porque ele não é, digamos, uma forma de indigenismo exacerbado, romântica, que acha que se pode superar o pensamento europeu, sem ter em conta o pensamento europeu. Eles não têm essa ingenuidade. Pelo contrário, eles acreditam que, digamos assim, dialeticamente, a superação do eurocentrismo depende de uma certa conservação do eurocentrismo também. Mas e cada um tem a sua opinião sobre isso, porque formar uma modernidade africana, portanto, implica em pensar também a partir da Europa e da modernidade europeia. Isso é uma fonte de riqueza, do meu ponto de vista, de complexidade. E, por outro lado, também, um certo pragmatismo necessário, realista. É claro que vão ter aqueles que ainda vão dizer, não, que o pensamento, não há nada a aprender com o pensamento europeu, e etc, etc. Isso sempre vai ter, não só na África. Mas eu não acho que aí esteja a parte mais forte do pensamento africano. Eu acho que é esse diálogo com o Ocidente e com outras áreas também. Por exemplo, a Índia
sempre foi importante para boa parte do pensamento africano, sobretudo ali no pós-guerra, na influência do Gandhi, depois do Nehru, né? Então tem uma força, aí, uma complexidade muito interessante, né? Um pensamento, digamos, localizado, mas global ao mesmo tempo. Eu me lembro, quando eu estava fazendo relações internacionais na graduação, depois do mestrado, né? E a partir do doutorado eu comecei a pesquisar interpretações do Brasil. Eu me lembro, assim, o primeiro contato que eu tive com as variantes da teoria da dependência foi chocante no seguinte sentido, como que eu não vi isso nos cursos de teoria de RI, né? E aí, mais tarde, lendo um professor dos Estados Unidos comentando rapidamente a teoria da dependência, falando que na formação dele, ele tinha teoria da dependência 1 e teoria da dependência 2. E ele falou uma frase que me marcou muito, assim, a teoria da dependência nos Estados Unidos, ela deixou de ser discutida em algumas universidades, não foi por ter sido criticada, mas por ter sido negligenciada no âmbito da Guerra Fria e no avanço de teorias mais de marco liberal, neoliberal, enfim, essas coisas que acabaram dominando a partir da década de 70, né? Isso, quando se pensa, ainda nos Estados Unidos, na enorme tradição de do pensamento negro, super heterogêneo, mas muito dedicado ao pensamento das relações internacionais, a Universidade de Howard, por exemplo, pessoas que pensavam o panafricanismo, mas em geral, né, só imaginando a ideia de linha global do Cor, do Bois. Então, o que me intriga muito é ver como que isso, nos Estados Unidos, mas também num país como a França, com uma presença grande de intelectuais da diáspora, e isso não entra muito, ou pelo menos não com tanta frequência assim, no campo das teorias ou da teorização em relações internacionais, né? Você que teve uma formação história pela sociologia e agora dá aula em relações internacionais no bacharelado da UFABC, você identifica no campo uma rigidez maior a esse tipo de discussão, ou você acha que essa rigidez está presente igualmente nos outros campos com os quais você tem contato? Eu acho que acontece em todas as áreas. Em todas as áreas. O pensamento acadêmico brasileiro, ele ainda é muito eurocêntrico. E esse é um problema, em primeiro lugar, científico. Porque a gente tende a ver o mundo e a nós mesmos a partir de 3 ou 4 tradições intelectuais. Né? Falar eurocêntrico ainda é, digamos, muito amplo, né? Porque, de fato, estamos falando dos Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra. Basicamente isso. Né? O nosso pensamento acadêmico tem fortemente, não só nas suas origens, mas na sua reprodução, essas 3 tradições intelectuais. Né? Isso nos empobrece. Eu acho que a nossa reflexão ela fica mais pobre dessa forma, por conta disso. Isso é um problema, em primeiro lugar, científico, em segundo lugar, político, e daí por diante. Eu sempre estranhei, isso não é só do ponto de vista acadêmico, é do ponto de vista da vida também, né? E da política também, que as nossas teorias políticas, é como se essas 4 tradições intelectuais que eu citei, elas resolvessem os nossos problemas, elas explicassem a nossa realidade, e não é verdade. Não é isso que a gente está vendo também. Né? Então, eu acho que a gente precisa complicar. Precisa complicar um pouquinho a coisa para depois facilitar de novo, talvez, entendeu? Mas eu acho que a gente não pode ficar comodamente sentado em cima dessas tradições intelectuais que já conhecemos bem, né? E isso, o Brasil, acho que tem especialistas, inclusive, nessas tradições intelectuais, nos vários ramos da ciência social, para além dela. Não é que a gente vai perder isso, não se trata disso. Mas a gente tem que completar, a gente tem que complicar também. A gente tem que ver como é que os indianos pensam o mundo, como é que os chineses pensam o mundo, isso tudo, como é que os africanos, né? Como é que nós, latino-americanos, em última instância, né? Que até esquecemos, em parte, que somos latino-americanos, nessa reprodução do nosso eurocentrismo, né? Do eurocentrismo brasileiro. Né? E é interessante que isso é a esquerda e a direita, né? Digamos assim. A nossa esquerda é muito eurocêntrica também.
E em todos os campos, é na história, é na sociologia, é na filosofia, é na ciência política. No fundo, a gente acha que não tem nada a aprender com o sul global. A gente pode ficar tergiversando sobre o assunto, dizendo que não é bem assim, etc, etc. Mas, de fato, é isso. Porque nem livros sobre o pensamento do sul a gente tem. Então, é uma omissão gritante. A gente se deixou enquadrar, disciplinar de uma forma tão forte, e que nós nos tornamos especialistas de um assunto apenas, praticamente. Um assunto em exagero, mas de certas tradições intelectuais que são potentes, mas que não resolvem os problemas do mundo e que, a bem da verdade, já, pelo menos desde a década de 70, que não tem produzido grande teoria mais. Se você for ver o pensamento europeu da década de 70 para cá, nas várias áreas que você procurar, você vai ter um certo trabalho de encontrar grandes pensadores. Eu acho que isso também não é por acaso. Eu acho que nós temos no sul global a potência e a possibilidade de fazer rejuvenescer o pensamento, de trazer novas ideias, porque está claro para a gente, acho que hoje, porque se a gente não se mexer, ninguém vai fazer nada pela gente também. Então, nós vamos ter que pensar diferente, fazer diferente, sem cair no... Aí já é uma questão minha, sem cair no romantismo. A gente fica discutindo grandes coisas que não tem nenhuma importância prática. Isso também não me interessa muito. A gente ficar aqui fazendo uma erudição boba de autores, de questões também do Sul, que a gente não vai conseguir transformar isso em algo para transformar o mundo. É disso que se trata em última instância. Você estava mencionando essa questão de não se esperar nada do sul global, né? Eu acho que a gente que está produzindo conhecimento em lugares considerados periféricos também precisa estar atento a e vigilante em relação a isso, porque muitas vezes a gente não promove diálogo entre a gente no que a gente publica, no que a gente discute publicamente em geral, né? E tudo isso que eu estou falando agora, é possível por conta da internet. O que se pode achar no Google, etc. É claro que discutir isso há 20 anos atrás, ou 30, melhor dizendo, era muito mais complicado. A gente não tinha acesso às fontes, aos textos, etc. A gente não se justifica o mesmo tipo de eurocentrismo que a gente tinha 30, 40 anos atrás. Isso não tem cabimento. Ninguém precisa estar numa pós-graduação em Londres para ter acesso a essas coisas. Isso está no Google. Eu me lembro, assim, o primeiro contato que eu tive com o seu livro foi numa live, aí imediatamente eu comprei o livro e assisti a uma outra live. E eu fiquei maravilhado, assim, com duas contribuições, além das que você já mencionou, talvez reforçando algumas que você mencionou. A primeira é o seguinte, um livro que mostra uma heterogeneidade do pensamento africano contemporâneo, da intelectualidade africana contemporânea, sem, como você mencionou agora, sem romantizações. Eu vi numa observação que você fez numa live que foi muito boa, assim, a gente às vezes pega um texto de um autor da década de 70 e considera essa posição dele, sendo que ele já se reviu várias vezes ao longo do tempo, e a gente não acompanha porque essa referência fica como, assim, metonimicamente o que significa o pensamento africano. Então, isso já é um negócio incrível. Uma outra dimensão é que é um livro, como você falou, interessa aos africanistas, interessa às pessoas de relações internacionais, de história, de sociologia, de teoria política, porque parece que os temas ali de interesse dessa intelectualidade africana não respeitam muito a especialização disciplinar com a qual, às vezes, a gente se acomoda um pouco na universidade, né? Eu achei uma contribuição sensacional do livro nesse aspecto.